Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Ferreira e essa é a disciplina de Políticas Públicas para Educação Básica e Tecnológica. Eu vou fazer a descrição então do cenário. Estou no cenário com fundo branco, com pontos interligados, e aqui ao lado tem o nome EAD em verde, mudando realidades. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher afro-indígena, de cabelos longos e escuros, olhos escuros, estou usando óculos, a minha roupa é predominantemente preta, apenas com um detalhe de um terno azul escuro. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Acompanhe aqui comigo, nós vamos falar sobre a introdução e apresentação da nossa disciplina. Nesse momento, a gente vai se atentar a entender quais são os passos que nós vamos ter ao longo dessa disciplina, tanto da questão do conteúdo, como das aprendizagens necessárias para desenvolver, então, em vocês a capacidade de entender como as políticas públicas são importantes para a educação no Brasil. Bom, então vamos aqui para a tela, vamos ver então políticas públicas para a educação básica. Nessa disciplina, nós vamos falar de algumas unidades necessárias, já que a nossa disciplina é de 80 horas. Então nós teremos basicamente 4 unidades. Nós começaremos falando na unidade 1 sobre as políticas públicas e as reformas educacionais brasileiras. Nesse sentido, nós vamos saber um pouco dos aspectos históricos, políticos da legislação educacional brasileira. Vocês estão acompanhando aqui comigo, né? Também vamos falar sobre a educação básica no Brasil. Como funciona a educação básica? Qual é a sua estrutura? Qual é a sua organização? E como funciona essas questões dentro de forma prática no Brasil? Já na unidade 2, nós vamos falar sobre um aspecto importantíssimo, que é a reformulação da Base Nacional Comum, que é a BNCC. Nós vamos entender a introdução, o seu fundamento, tá? Assim como a estrutura que atende tanto ao ensino básico, né, o ensino médio também. Nós vamos falar também sobre as políticas públicas e o currículo, tanto federal, estadual e municipal, e também os princípios de organização e gestão de uma gestão democrática na escola. Beleza? Tudo bem até aí? Na unidade 3, nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Também falaremos sobre a Lei de Criação dos Institutos Federais, assim como as diretrizes curriculares nacionais, que regem tanto a educação profissional como a educação tecnológica, tá? E também vamos falar sobre a educação de jovens e adultos. Já na unidade 4, que é a última unidade dessa nossa disciplina, nós vamos falar sobre as leis e resoluções que regem a formação e a tão sonhada carreira docente. Por que eu falo tão sonhada? Porque ao final, né, desse curso, vocês estarão aptos para ser docentes em qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. Então, essa é o objetivo final, a formação para a carreira docente, não é mesmo? Muito bem. Então, nós começaremos falando sobre o direito à educação. Por que nós temos que falar sobre esse assunto? Porque a educação é uma conquista. A educação é para além de uma parte obrigatória das crianças, desde lá dos 4 anos até os 17, 18 anos, ela, para além de uma obrigação, ela é um direito, é uma conquista, é algo em que nós podemos nos orgulhar de termos uma educação pública no Brasil, porque ela nem sempre foi pública, né, e nem sempre houve tantos programas que atendessem a educação básica. Então, dessa forma, a gente pode entender que a educação ela faz parte de um direito fundamental, ou seja, ela está dentro da ideia, dentro do arcabouço dos direitos humanos. Falar de educação, gente, é falar de direitos humanos e direitos humanos que vai construir um cidadão, uma cidadã
munido de todas as formas de conhecimentos para que ele possa caminhar numa sociedade, não é mesmo? Então, voltando aqui à nossa tela, ao nosso slide, a gente vê que a educação é um direito fundamental de natureza social, tá? Eu vou até grifar porque isso é importante, é de natureza social. E ela, dentro dessa questão, ela é uma proteção que ultrapassa qualquer consideração de existência de interesses meramente individuais. Ela não pode ser algo que só vai atender a um desejo individual. Então, de um lado, a gente tem uma educação que vai beneficiar, né, um serviço do bem individual, mas também ela vai ser um alicerce para a formação cultural, para a sociedade. Você vai atender a um desejo, a uma expectativa social, tá? Então, ela representa uma busca para um modo de vida caracterizado por um verdadeiro bem comum. Então, além de você se formar, a educação vai formar o ser humano enquanto um ser individual, enquanto aos seus objetivos de vida, enquanto a uma construção de carreira, que é aquilo que nós queremos, ela também vai atender a um bem coletivo, porque os cidadãos e cidadãs que têm a formação da educação, elas vão poder atender melhor todas as expectativas sociais em todos os campos que a sociedade precisa, tanto para um professor, para um médico, para um engenheiro, para uma pessoa que vai atender na área humana, da saúde ou na área técnica. A educação ela vem atender esse bem comum porque vai levar para uma sociedade que consegue atender às suas necessidades, não é mesmo? Muito bem, voltando aqui para o nosso slide, a gente ainda tem alguns pontos que eu quero mostrar para vocês analisar aqui esses aspectos da educação. Então, indo para o slide seguinte, a gente vai ver o seguinte. Nós temos aqui alguns pontos que é como o Brasil, né, dentro de um cenário internacional, ele atende a essas questões. Nós temos na matéria da educação várias questões, atos internacionais que o Brasil é signatário. Ou seja, o que significa isso? Que o Brasil, ele concorda e também faz essa migração para algumas políticas públicas para que possa ser atendido a essas questões internacionais, para esses atos internacionais. Então, a gente tem aqui a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que é uma das maiores, né, veio aí após a Segunda Guerra, no seu artigo 26, ele fala da educação, tá? A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, no seu artigo 12, a Declaração dos Direitos da Criança, no artigo 7, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, a Declaração e Programa de Ação de Viena, no artigo 80, a Declaração Mundial de Educação para Todos de Jointen, né, na Tailândia, e a Declaração de Salamanca. Então, aí você consegue ver, no geral, o quanto o Brasil tem uma responsabilidade de gerir as políticas educacionais para que ela possa atender a todas essas demandas, né, demandas internacionais. E aí nós temos aí as ações, né? A política pública, ela é todas essas ações em prática. Então, a política pública não é apenas uma teoria, pelo contrário, a política pública ela vem atender de forma prática, né, uma necessidade que aquela sociedade tem. Então, as ações elas têm que ter um cunho político e público, né? Então, ela vai atender aí a demanda e o poder público tem que ser provocado para isso. Com os recursos, que são os recursos financeiros, os recursos pessoais que serão aplicados com foco, basicamente, na melhoria da qualidade de vida da população. Essa política pública pode atender diversas demandas da sociedade. Como isso vai acontecer? Através das ferramentas, né? Aliás, a política pública ela é uma ferramenta que pode trazer mudanças para a sociedade, mudanças significativas. Além disso, ela pode também combater problemas, os problemas que a sociedade enfrenta, quando o poder público consegue identificar, consegue buscar as soluções, então ele vai buscando as soluções e trazendo melhorias, de novo aqui, né, voltando para a qualidade de vida
da população. A política pública também é capaz de combater a exclusão social, né? Principalmente nessa questão da educação, porque uma pessoa fora da escola, infelizmente, ela está excluída socialmente, né? Além disso tudo, diminuir a desigualdade, né? Trazendo políticas que ajudem na qualidade para diminuir essa desigualdade educacional, para diminuir aí a reprovação, né? A taxa de pessoas analfabetas. Então, todas essas políticas bem empregadas, ela vai ajudar nessas questões. Diminuir a marginalização e, claro, quando a gente tem uma sociedade que tem capacitação de forma correta e o mercado absorve esses profissionais, logicamente nós teremos aí uma diminuição, né, do desemprego. Tudo bem até aí, pessoal? Olha só, nós temos aqui o conceito de política pública, ainda para mostrar para vocês como circula aí um ciclo, como que acontece essas políticas públicas. Nós temos em primeiro ponto, aqui no quadro, se vocês podem observar comigo, nós temos um quadro aqui que explica basicamente como a política pública ela vai sendo implementada. Começamos através da identificação de um problema. Pode ser falta de merenda na escola. Eu estou trazendo aqui os exemplos na área da educação, se vocês já conseguiram identificar. Então, a gente tem aí um problema da alta taxa de evasão escolar, né? Violência dentro da escola, enfim, nós podemos trazer uma série de exemplos aí. Aí é quando a gente identifica esse problema público, nós trazemos, então, a inclusão na agenda pública. Trazer esse problema para a discussão entre os representantes políticos, entre a comunidade escolar, né? Diversos atores que podem trazer essa realidade para que ela possa ser mudada. E aí vem a discussão das soluções. Que soluções nós poderíamos trazer para a falta de merenda na escola, para a violência, para a evasão escolar? Então, nós temos alternativas A, B, C e D. Então, isso é uma discussão, é um movimento coletivo, né? Através desse movimento coletivo de busca de soluções, nós chegamos à decisão. O que nós vamos fazer é isso. Nós vamos trabalhar com programas, trabalhar com políticas, trabalhar com campanhas, né? E daí vem o quê? O planejamento da execução dessa política pública, né? Qualquer ação pública, ela precisa basicamente de um planejamento. E aí vamos para a implementação, implementar isso nos mais diversos setores da sociedade, porém, precisa ter isso aqui, gente, a avaliação para saber se essa política foi bem ou mal implementada, se ela trouxe ou não trouxe resultado. Por isso, a política pública, ela precisa ser seriamente debatida e seriamente implementada para que ela possa trazer aí realmente mudanças das realidades, ok? E aí a legislação infraconstitucional são as legislações que, a partir da Constituição, ela é importante para a gente entender a educação básica no Brasil. Frisem aí nessa parte que nós vamos discutir um pouco delas ao longo da disciplina, tá? Nós vamos falar um pouco sobre essas legislações, tá bom? Então, no primeiro momento, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege, né, grande parte de como nós vamos implementar isso dentro de uma questão jurídica, atendendo à questão jurídica, mas também temos as outras bases, a base da LDB, que vocês já devem ter ouvido falar em vários momentos, né, que é a Lei 9.394/1996. Nós temos a Lei da questão do salário e educação, né, que alterou a legislação. Então, o salário do professor, o piso nacional, tudo isso nós vamos falar ao longo da disciplina. Nós temos também a lei do currículo oficial da rede de ensino e a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira, também, que é uma realidade ainda pouco implementada. Nós temos também a lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o conhecido Fundeb, que vocês também já devem ter ouvido falar. E também a lei que inclui o currículo oficial da rede de ensino, que fala sobre essa que eu já coloquei aqui, só inclui o
indígena, né, que são as temáticas que nós incluímos depois, né, com várias discussões do poder público, sobre a inclusão das temáticas afro e indígena no currículo escolar. Tá ok? Muito bem. Nós ainda temos a Lei do Piso Nacional da Educação Básica, nós temos essa lei que trata da alimentação escolar, né, através dos programas do PDDE. Nós temos também a lei que trata do Plano de Ações Articuladas, o Estatuto da Juventude, o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ainda assim, né, no nosso artigo 206 da Constituição, ele fala dos princípios que devem reger a educação no Brasil. Então, a gente tem aqui as igualdades de condições para acesso à permanência na escola. Então, todas as políticas públicas elas têm que estar atentas a essas questões, como a liberdade de aprender e ensinar e pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias, né, nas concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em todos os estabelecimentos oficiais. Então, essa foi uma conquista importante para o Brasil, que foi a gratuidade de ensino. Nós também temos a valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, a construção dos planos de carreira e também o ingresso através dos concursos públicos, né, que é importante para a gente poder manter aí o corpo docente, também os corpos técnicos funcionando de maneira muito eficiente nas redes públicas, a gestão democrática no ensino público, a garantia do padrão de qualidade, esse é um grande desafio que o Brasil enfrenta, né? E o piso salarial dos professores, que também é uma luta existente aí até os dias de hoje. Nós temos aqui, gente, a nossa disciplina de políticas públicas, né? Onde nós apresentamos aqui para vocês, basicamente, de uma forma bem sucinta, o que nós vamos tratar nessa disciplina. Vai haver discussões da questão das leis, a análise da BNCC, a análise do Plano Nacional de Educação, PNE. Então, teremos uma gama de oportunidades de conhecer como funciona a educação no Brasil, que tem muitas leis, tem muitas legislações que vão reger, que vão trazer algumas pinceladas de como deve ser a educação na escola, como isso vai acontecer lá na sala de aula. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra, então, na próxima aula sobre essas temáticas, tá bom? Até mais! Educação à distância, mudando realidades.